Fala galera, beleza? Estamos na área, chegando aqui para a gente falar um pouquinho sobre potencial elétrico. Potencial elétrico ou também potencial eletrostático, ok? Esse termo potencial ele não é novo para a gente na física, né? A gente passa um bom tempo lá na mecânica falando sobre potencial, né? No caso da energia potencial, e já já a gente vai fazer um paralelo legal com isso. Basicamente, falar de um potencial elétrico é falar na capacidade ou na possibilidade que um determinado ponto da minha região perturbada eletricamente, né? Lembra que a região perturbada eletricamente é o campo elétrico. Então, falar de um potencial é falar da possibilidade que um determinado ponto dessa região perturbada teria, a possibilidade que essa região teria de promover uma energia potencial sobre uma carga elétrica. Veja, são duas situações ainda distintas, tá? Como assim, Guto? Olha, uma coisa sou eu pegar um ponto na minha região aqui, e aqui eu vou chamar de ponto A, tá ok? Outra coisa é eu chegar aqui na minha região, que eu vou chamar aqui de B, e aqui nessa região B, eu chegar e colocar uma carga elétrica aqui, tá? São coisas distintas. Aqui eu posso medir, no ponto B, eu posso medir energia, tá? Aqui eu não posso medir energia. Por quê? Vamos pensar em energia mecânica na potencial gravitacional, por exemplo. Quando nós falávamos de energia potencial gravitacional, nós lembramos que nós tínhamos podemos lembrar aqui, né? Eu tinha uma superfície, um corpo de determinada massa, e esse corpo de determinada massa teria uma determinada altura para poder se deslocar, né? Então, essa altura é um deslocamento. E aqui a gente sabe que esse cara sofre ação da força-peso. Pois bem, nesse ponto, nessa região, a gente pode medir energia, só que essa região também tem um potencial. Agora, se eu falo desse ponto aqui, tá? Que onde o corpo está é 1, aqui 2. Naquele ponto 2, se eu não tenho uma massa ali, eu não posso dizer que naquela região eu tenho uma energia. Aquela região ela tem um potencial. Tá? No 2 aqui eu tenho potencial, mas eu não tenho energia. Está um pouco confuso essa questão do que é o potencial de fato. Lembra quando você fala assim, fulano de tal tem potencial para ser alguma coisa? Certo? Não, eu acho que esse negócio tem um potencial muito grande de dar certo. Ele de fato ainda não existe, mas você analisou, avaliou algumas condições que te permitem dizer que, olha, tudo indica que aquilo ali vai dar certo, certo? Tem potencial para dar certo, você ainda não tem certeza. A mesma coisa acontece nesse ponto A. Nesse ponto A, que eu não posso medir a energia, eu posso dizer o seguinte, olha, Guto, um corpinho carregado, se colocado ali no ponto A, vai adquirir energia potencial. Então você vai dizer o seguinte, naquele ponto A, eu tenho um potencial elétrico interessante, certo? No ponto B, eu posso dizer que eu tenho um potencial no ponto B e de fato eu já estou testando esse potencial, tá? Porque eu já coloquei uma carga de prova ali. Então toda vez que nós falarmos em potencial, a gente vai estar testando, falando da possibilidade, entre aspas, de forma bem informal, que aquela perturbação elétrica poderia causar sobre um corpo carregado, uma interação de modo que ele viesse a adquirir uma energia potencial. Essa que é a grande sacada, tá? Então o potencial não é um efeito do corpo, é um efeito da região, ok? Então ele é análise em cima de um ponto, em cima de uma região e não de um corpo, tá ok? Então beleza, como é que a gente vai trabalhar esse potencial eletrostático? De forma bem simples, aqui a gente pode pensar, né, na energia mecânica, por exemplo, o potencial gravitacional ele é GH. Veja, o potencial gravitacional ele não depende da massa. Sim, quem depende da massa é o quanto de energia vai ter. Agora, aquela região ela proporciona um potencial gravitacional. Se alguma massa chegar naquele ponto, ótimo, beleza, esse corpo vai ter energia porque ali tem um potencial. Show de bola? Beleza?
a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio. No caso do potencial eletrostático, o potencial eletrostático, vou chamar de V também, vai ser o campo, lá era gravitacional G, aqui vai ser o campo elétrico, tudo bem? Vezes a altura, que era justamente a distância que o cara estava da superfície. E aqui vai ser a distância que eu estou da minha carga. Então, veja, vai ser sempre importante a gente saber, para o cálculo do potencial de um determinado ponto, vai ser sempre importante a gente descobrir quais são as minhas distâncias entre quem gera perturbação, certo? E a região em que eu estou estudando. Esse potencial, no sistema internacional, ele vai ser sempre medido em volt, tá ok? Agora, isso aqui é uma relação genérica, né? É uma relação que vai funcionar para qualquer circunstância. Vale ressaltar que a maior parte das nossas questões, nós sabemos que elas irão versar sobre cargas elétricas pontuais ou pontiformes, ok? Essas cargas pontiformes, a gente sabe que para elas o campo elétrico tem valor constante, carga, sobre o quadrado da distância. Sendo assim, se nós substituirmos, fazendo a relação lá em cima, potencial é igual ao campo, tudo bem? Que é K constante, Q sobre D ao quadrado, isso vezes a distância. Nós vamos cortar uma distancinha daqui, uma distancinha daqui, chegaremos à ideia de que o potencial ele é K, Q sobre D, ok? É importante chamar a atenção desde agora. O nosso potencial, ele é uma medida escalar, tá ok? É uma grandeza escalar. O que eu quero dizer com isso? Não possui direção e sentido. Ele é apenas uma intensidade, tá ok? Então, basicamente, o que esse potencial vai proporcionar para a gente, tá? O potencial, ele vai versar sobre o quanto de energia potencial eu conseguiria oferecer por unidade de carga. Pensando, claro, que essa energia potencial, ela se manifesta na forma de trabalho, tá ok? Aí é que fica legal, porque quando a gente vai fazer a análise dessa unidade de medida, né, a gente percebe que o tal do volt nada mais é do que o quanto de energia Joule eu forneço para cada unidade de carga. Ou seja, quando você lê numa pilha 5 volts, você está fazendo a referência, você está dizendo que para cada coulomb de carga, você está conseguindo fornecer 5 joules de energia. Ah, Guto, minha bateria é de 12 volts. Então, o que isso quer dizer? Eu forneço 12 joules de energia para cada coulomb. Tudo bem? Mas para falar disso, a gente vai precisar depois entender um pouquinho melhor qual é a relação entre a eletrostática e a eletrodinâmica, né? Porque esse potencial lá na frente ele vai virar o que a gente chama de diferença de potencial. Pois bem, dando continuidade, tem um termo que é muito importante da gente gravar, que vai aparecer em diversas questões, que é o terminho superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? Bom, se a gente prestar atenção aqui no terminho, aqui significa igual, né? Então, são pontos de mesmo potencial. O que isso quer dizer, Guto? Por exemplo, se eu pegar uma carga pontual aqui Q, tá ok? Uma carga pontual aqui positiva. E eu chegar aqui e colocar cargas, medir de distâncias, deixa eu melhorar esse cara aqui. Vou botar uma carga aqui que vai ser melhor. Se a gente colocar aqui assim, ó, uma carga aqui, e eu medir esse ponto
esse ponto e esse ponto, tá ok? Vamos supor que todos esses pontos estejam sobre, quase, hein? Sobre a mesma circunferência, ok? Bom, se todos esses pontos estão na mesma circunferência, a gente vai poder dizer que esses carinhas aqui, eles estão à mesma distância da nossa carga geradora. Então, eu tenho aqui, ó, A, B, C e D. Bom, se a gente pegar a fórmula do potencial para uma carga pontual, KQ sobre D. Bom, o K é uma constante, né? Tá valendo para todo mundo ali, A, B, C e D. Então, K é constante. A carga que está perturbando essas quatro regiões, esses quatro pontos, também é constante. E se nós garantirmos que nós temos a mesma distância, já que eles estão sobre a mesma circunferência, eu vou poder dizer o seguinte, olha, a distância A é igual à distância B, que é igual à distância C, que é igual à distância D. Então, o potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C, que é igual ao potencial de D. Certo? Então, eu posso dizer que essa linha pontilhada, ela é uma superfície equipotencial. E isso vai acontecer para quaisquer pontos que estejam equidistantes da minha carga pontual. Ok? Qualquer ponto dentro dessa circunferência, se eu mantiver aqui um raio, eu vou ter uma superfície equipotencial. Agora, para fechar, lembra que a gente falou que o potencial ele é uma medida escalar. Por isso você vai precisar tomar um grande cuidado. Quando nós falarmos do potencial elétrico de uma carga, é preciso prestar muita atenção quando a gente for questionado do seguinte, olha, Guto, eu tenho aqui o ponto A e eu tenho aqui o ponto B. Aqui nós temos uma carga mais que. E aqui nós temos uma carga, deixa eu botar aqui e mudar a cor. E aqui, Guto, nós temos uma carga menos que. E aqui nós temos também um ponto A e um ponto B. Ok? Show de bola. Aí, olha só. A gente vem aqui, vamos supor que a gente tenha o valor dessa carga aqui e a gente tenha o valor da carga menos Q. Tudo bem? Show de bola. Vamos supor que a gente tenha feito a medida e aqui nós tenhamos chegado ao valor de 10 volts e aqui o valor de 5 volts. Tá ok? Bom, faz sentido para vocês? Se eu tenho uma distância menor para o ponto A, eu divido menos vezes o termo superior, né, o denominador, e aí isso vai implicar num resultado maior. Então, o valor numérico que eu encontro no ponto A tem que ser maior do que o valor numérico que eu encontro no ponto B. Então, aqui 10 volts, aqui 5 volts. Ótimo? Beleza. Só que qual é o problema? Ou solução, né? Esse potencial, ele é um potencial escalar, né? Ele é uma medida que não tem direção e sentido. Logo, eu devo considerar o sinal, tá? Sempre. E quando eu considerar o sinal, o que vai acontecer? Preste atenção. Esse cara aqui vai ser um mais 10 e esse cara aqui vai ser um mais 5. Em contrapartida, esses dois amigos aqui serão menos 10 e menos 5. É claro que o valor numérico 10 ele é sempre maior que o valor numérico 5. No entanto, em termos de avaliação, né, com valores positivos e negativos, eu preciso tomar um cuidado. No caso de uma carga Q positiva, o potencial A ele é maior que o potencial B, concorda comigo? Mais 10 é um número maior que mais 5. Então, você vai dizer
potencial A é maior que o potencial B. No entanto, quando você vai avaliar aqui, quem é maior? Potencial A ou potencial B? O potencial A é menos 10. Ele está bem abaixo da origem, né? Do zero, e o menos 5, então está acima. Então, nesse caso, você vai dizer que o potencial B é maior que o potencial A. Então, isso é uma dica importante para a gente entender quem são os potenciais de fato e fazer uma relação, principalmente do que vai ser interessante para a gente lá na frente, que é a tal da diferença de potenciais. Nesses pontos nós temos potenciais diferentes, tá? E aí a gente volta a falar desse assunto, mas antes eu queria que você prestasse atenção num detalhe. Para cargas positivas, tá? Cargas geradoras positivas, a gente vai ter que o potencial mais perto é maior que o potencial mais distante. Já para cargas negativas, isso acontece exatamente o contrário, tá ok? Eu tenho potenciais maiores em pontos mais distantes do que nos pontos mais próximos.